Família é um prato que, quando se acaba, nunca mais se repete. Essa frase traz dois elementos que são fundamentais na tradição de qualquer sociedade, quais sejam família e comida. Para falar desse assunto com a gente, está aqui o autor desta frase e o escritor Francisco Azevedo. Querido, muito obrigado pela sua presença. Prazer estar aqui com você, Rafael. Vamos bater papo sobre família e comida, duas coisas que eu adoro. Imagino que você também. A minha mãe é sua grande fã. Lê seus livros, devora seus livros, queria vir aqui hoje para te conhecer. E eu acho que essa reação da minha mãe é uma reação comum a muitos leitores que leem a sua obra. Porque você escreve sobre família como se conhecesse a nossa família, não é? Queria que você falasse um pouco justamente como é que você consegue esse olhar para a família. Por que a família é tão importante para você e é um tema para você? Olha, eu acho que o livro me surpreendeu, porque eu achava que ia desagradar todo mundo. O livro que você está falando é o Arroz de Arroz de Palma, Palma, que é esse aqui, que já está em uma edição comemorativa. Olha. Isso. As pessoas Família é o que acontece com todos nós, entende? E os grandes dramas, as grandes tramas estão dentro da família. Então, eu acho que a família que, nos anos 60, era uma instituição condenada ao desaparecimento, né? A gente viu que ela se fortificou. Hoje, no século XXI, ela é uma instituição sólida. E sob diversas formas agora. Porque soube evoluir. Aquela família dos anos 60 realmente acabou. Mas a família soube se adaptar às mudanças, né? Que vieram acontecendo ao longo desses 40 anos. Mas apesar de serem diferentes, as famílias elas têm semelhanças, é isso? E por isso todo mundo se identifica, você acha? Porque é ligada aos sentimentos e ao afeto. E eu acho que o sentimento e o afeto nasce dentro do núcleo familiar. Porque é na família que você tem as suas primeiras limitações, os seus primeiros embates, as cenas de ciúme, as cenas de inveja, de predileções, entende? Então, no centro da família, entende? No seio da família, que a gente começa a exercitar isso. E por isso que eu acho que a família tem um papel fundamental para o desenvolvimento de você mais tarde, né? E quando você fala em afetividade, que eu sei que é uma palavra que você gosta muito e aparece nos seus livros, a importância do afeto, é nesse sentido que você quer dizer que, então, existem hoje várias formas de família, né? Ou seja, várias formas de amor até. Exatamente. Né? Poliamor. Inclusive, assim tem um capítulo no livro do Arroz de Palma que fala de sangue e que a Isabel é adotiva e o Antônio, que é o narrador do livro, que é pobre, ele sabe os pais. E aí ele questiona isso, se ser da família é ter o mesmo sangue, por que meu pai tem um sangue e minha mãe tem outro? Ele já começa o questionamento daí. E então, o que eu vejo hoje é a prova cabal de que família é quem cuida, entende? Então, é o afeto. É o afeto. Então, às vezes, não adianta você ter o mesmo sangue se há indiferença, se não há afeto. Então, você pode ter um filho adotivo, entende? Você pode morar com uma amiga ou com um amigo, entende? Aquilo se torna a sua família. Hoje, por exemplo, eu tenho uma companheira, nós somos casados há 10 anos, mas já nos conhecemos há 37. E não temos filhos. Ela é a minha família hoje, entende? Então, é uma história completamente diferente da minha e que essas duas histórias se cruzaram num determinado momento e ali começou a se formar uma família. Uhum. E como funciona o seu processo criativo? Especificamente até no Arroz de Palma, ou seja, você parte dos personagens e vai compondo essa família, porque as tramas são intrincadas às vezes. Uhum. E aí daí você encontra a história da família ou você começa pela história e vai buscar os personagens? Entende que são... Olha, eu não tenho disciplina nenhuma para escrever e é impressionante, porque eu começo a escrever um livro, eu não sei o final da história. Aquilo... Faz parte do prazer não saber. Faz parte do prazer não saber. E, às vezes, eu fico até... Tem até um pós-fácil na edição comemorativa do Arroz de Palma, que eu digo que eu não me sinto criador de coisa alguma. Eu sou o primeiro leitor ouvinte dessas histórias que
e vão sendo sopradas, e que vem, eu não sei se é voz de dentro, voz de fora, mas eu crio uma fantasia de que são seres que habitam universos paralelos e que sentem necessidade de contarem aquelas histórias. Mas em que momento você sente que tem um livro? Eu quero dizer, por exemplo, a própria, vamos dizer, mitologia, o misticismo por trás do arroz da tia Palma, que é o arroz de Palma, né? Que ela reúne o arroz e essa ideia de que esse arroz tem um certo poder mítico. Isso é uma história que você escutou? Você teve essa ideia um dia? Como é que é isso? Sempre tem aquilo que te inspira a dar o chute inicial. E o Arroz de Palma foi engraçado porque antes ele era para ser uma peça, entende? Foi o Rodolfo Botino que pediu que eu escrevesse uma peça para ele. Olha só como surgiu a ideia do livro. E que ele pudesse cozinhar um arroz no final da peça. Era o pedido dele? Era o pedido dele. Ele cozinheiro, tinha até programa na televisão. Quando a Jacqueline Laurence leu, e foi muito engraçado, porque ela queria dirigir, ela disse, Chico, essa peça é imontável. Mas já tinha algo desse livro aqui, já tinha essa ideia de reunir o arroz, de cozinhar o arroz de vez em quando. Mas era uma geração só. Era uma geração só. E a Jaqueline considerou aquilo imontável. Porque precisaria muitos figurinos, muitas trocas de figurino, verba para montar o espetáculo, era uma loucura. O Botino não vai conseguir isso. Bom, engavetamos a história. E aí, tempos depois, eu falei, bom, a história é minha, eu acho que isso dá um romance. E aí comecei a escrever e a desenvolver aquela ideia que era da peça. E aí surgiu o Arroz de Palma. E Palma, eu mantive o nome da avó do Botino. E já havia as metáforas entre comida e família. Ou seja, essa relação já existia, vem da peça. Em função do pedido do Botino. Para ele conseguir cozinhar o arroz dele no final da peça. Muito bom. Nós vamos conversar também com o escritor Bernardo Kucinski, autor de vários livros, entre eles Pretérito Imperfeito, para falar desse livro em que ele trata de uma relação problemática entre pai e filho. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre o assunto. A família é dominante na vida das pessoas, para o bem e para o mal. Então, ela está sempre muito presente, mesmo na literatura romântica, na literatura de guerra, sempre tem a família, né? O Pretérito Imperfeito, ele trata das dificuldades de um pai cujo filho se torna um dependente químico. Esse é o tema central. Numa situação dessa, os pais se tornam também codependentes. Então, as pessoas ficam muito centradas, muitas vezes, na questão do filho, do dependente, mas, na verdade, cria-se uma relação familiar nova, complexa, em que os pais são codependentes, os irmãos são codependentes, porque todos acabam vivendo, de alguma maneira, em função daquela situação que se criou, que desorganizou não só a vida do jovem, como a vida dos outros, né? Transtornou a vida de todos, né? Então, esse é o cenário do Pretérito Imperfeito. E eu adotei como fio narrativo a busca de respostas para essa situação. Quer dizer, por que ela acontece, como ela acontece, que tipo de solução ela pode ter ou não tem nunca, né? Então, tanto assim que o meu manuscrito se chamava O Livro do Meu Aprendizado, onde o autor ele vai aprendendo e vai passando para o leitor aquilo que ele vai aprendendo. Um pouco esse é o fio condutor. No caso da história desse rapaz, do Pretérito Imperfeito, ele também é um filho adotivo. Então, há um mergulho também nessa outra condição, a condição do filho adotivo. O que isso gera na identidade do jovem, né? Os seus problemas de identificação, né? Com ele mesmo, com o mundo, com seus familiares, né? Então, são dois problemas, na verdade, que vão correndo paralelos ao longo da narrativa. E o Arroz de Palma é o que a gente chama de um long seller, né? Que é aquele livro
que você entra nas livrarias. A edição original dele é de que ano? 2008. 2008. Ainda anos. hoje você entra na livraria e tá lá o Arroz de Palma na entrada. E todos os livreiros dizem, vende muito, todo mundo recomenda. E é meio no boca a boca. E ele começou a crescer por causa de um extrato do livro que foi colocado na internet. Foi um leitor, meu anjo da guarda. Você não sabe quem é? Não sei. Apareça. Pé quente, porque ele tirou esse trecho do primeiro capítulo, Família Prato Difícil de Preparar, e colocou na internet. E aí começou. Eu não sabia, eu não mexo muito com a internet, até que um dia um colega meu, que é embaixador, me mandou um e-mail. Chico, você sabe que o teu texto está circulando na internet? Eu abri aqui, recebi do seu livro, e, poxa, que legal. Aí eu fui no Google, que é a Biblioteca de Alexandria do século XXI, e botei lá Família Prato Difícil de Preparar, que era o texto que está... Nossa, que já tinha de blogs. Repercussão enorme. Eu fiquei impressionado, levei um susto, né? Muito bom. Chegou a hora do nosso quadro Dando a Letra, que é o espaço para você que tem um projeto legal de literatura. Entre em contato com a nossa produção, envie seu projeto, que a gente tem prazer em mostrar aqui. A gente volta já, depois do intervalo. E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Alexandre de Castro Gomes, sou autor de livros para crianças e jovens e atual presidente da ELIGE, que é a Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil. Bem, a ELIGE já existe há 19 anos, foi fundada em 99 por autores de literatura infantil e juvenil do Brasil inteiro, eles se juntaram. Lembre-se que naquela época não existia esse negócio de internet, né? Estava bem no comecinho. Deu certo, a gente está aqui há 19 anos fazendo isso tudo. Fizemos, por exemplo, eu trouxe aqui para mostrar para vocês anuários, né? Que são os catálogos. Isso aqui são alguns, ainda tem mais um que não está aqui. São catálogos com todos os lançamentos dos autores ao longo dos anos, dos autores associados. Fizemos isso aqui, ó, são antologias literárias bem legais, assim, com contos e crônicas de autores da associação, da ELIGE. Vocês podem saber um pouco mais sobre a ELIGE pelo site, né? E dá uma olhada lá. Beijo para vocês, boas leituras. Olá, o Trilha de Letras está de volta hoje numa conversa sobre família e comida com o escritor Francisco Azevedo. Antes de a gente voltar ao papo, vamos ver que dica literária a Cátia Navarro tem pra gente hoje. Como é a sua família? Nesse livro aqui, de Mário Sérgio Cortella, Família, Urgências e Turbulências, a gente lê um pouquinho sobre o que ele pensa da família atual e como é que pais e mães estão agindo com seus filhos. Tem um trechinho aqui que ele fala o seguinte: o modo de aproximação com a criança e com o jovem define o tipo de resposta que você vai ter. A questão central é a forma da abordagem. Você é um corretor ou você é um educador? E ele dá um exemplo. Se a criança chega para você e está fazendo alguma coisa que você acha que não deve, você fala: você vai ver, hein? E a criança te pergunta: vou ver o quê? Se você não tem resposta imediata para isso, você perde a autoridade. Mas a gente vai poder ler nesse livro aqui, de Mário Sérgio Cortella. Francisco, a gente na vida vive exercendo papéis, né? Tanto entre os amigos, na família. E as redes sociais trouxeram uma nova faceta do ser humano, que é a gente diz o que pensa o tempo inteiro e sabe a opinião de pessoas que, em geral, a gente talvez não saberia conversando na mesa de jantar. Você acha que as redes sociais mudaram a maneira das famílias existirem ou se formarem? Com certeza. E eu acho que as redes sociais mudaram para melhor. Para melhor? Para melhor. Eu acho que, talvez porque eu nunca tive preconceito com a internet, eu fui premiado com o fato de o meu livro conseguir o sucesso. Conseguiu pela internet. Se não fosse a internet, eu não teria tido o sucesso que eu tive. Então, essa história de dizer as pessoas... a internet faz as pessoas mais solitárias. Mentira. Quem era solitário e continua sendo solitário. E eu acho que até o contrário. A internet, com as salas de bate-papo, com
muitos aplicativos que eu nem conheço direito, mas abriu uma gama de possibilidades de relações, entende? Muito ricas. Gente que se conhece pelo aplicativo. É uma nova maneira de se apaixonar até. Então eu acho que os sentimentos evoluíram muito, entende? Para o bem e para o mal, né? O ser humano e o fato dos nossos sentimentos terem se sofisticado, as relações afetivas se tornaram mais complexas, entende? Então, é tudo uma oitava acima. Então, eu acho que, e é claro, isso afetando as relações afetivas, afetam as relações familiares, né? Então, começou uma época em que se questiona tudo, né? Tudo é questionado, tudo é relativo. E eu acho que aí, por essa razão, é que a família exerce um papel importantíssimo. Porque aí você precisa, nessa época de questionamento, e que tudo é relativo, em função dos muitos questionamentos da internet, nós precisamos de modelos que nos dê um mínimo de certeza. Então, quando eu falo em família, quer dizer, e falando em comida, a gente precisa ir às raízes, que é o que nos alimenta. Quando eu falo que a gente precisa de modelos que nos dê certezas, um mínimo de certeza, é isso, é a gente procurar as nossas raízes, né? Eu até faria uma adaptação da árvore do Nietzsche, que dizia que quanto mais alto o homem cresce como a árvore, mais ele tem que se aprofundar nas trevas, no mal. Eu acho que não. Eu acho que quanto mais a gente cresce, mais a gente tem que se aprofundar nas raízes, que é o que nos alimenta, o alimento simbólico, entende? Então, faz todo sentido. Não é verdade? Então, quando eu lembro de coisas da minha infância, entende? São esses fatos que me dão um mínimo de certeza nesse mundo de tantos questionamentos. E você, quando escreve, você trata de coisas, de tramas e famílias no passado, mas também no presente. Ou seja, você tem esse olhar atento às relações de hoje. Claro. A família tem que evoluir, entende? Então, você vê que antigamente... porque toda época tem um lado bom e um lado ruim, quer dizer. Então, antigamente, uma separação era uma coisa traumática, os casais não se falavam. Virava desquitada. Virava uma guerra entre as famílias, entende? Hoje, os casais se separam, continuam amigos, os filhos do primeiro casamento se dão com os filhos do segundo casamento, entende? Então... Tem gente que faz festa do divórcio. Festa do divórcio, casamento de classes sociais diferentes, raças diferentes, né? Pessoas do mesmo gênero. Então, eu acho que é isso, quer dizer... e as redes sociais contribuíram muito e contribuem para isso, entende? É claro que, eu digo sempre, que a internet é a fonte de sabedoria e o esgoto da humanidade. Mas sempre foi assim. Nós sempre tivemos essas duas fontes. Agora só está ali estampado na página. Claro, agora fica tudo muito mais claro, né? Então, as fake news, fake news. Sempre houve fake news, sempre houve notícias falsas, boatos falsos, entende? Só que naquela época não tinha como consertar. Hoje a gente tem, né? E você tem esse olhar atento para essas pessoas e essas relações, às vezes transgressoras, talvez um pouco pela sua experiência como diplomata, ou não? Ou seja, você viajou muito, você teve que se abrir muito a outras culturas e outros universos para poder... Com certeza. Agora, essas gerações, que você fala, essas gerações transgressoras, entende? A gente tem que estar atento para a palavra transgressão, que o primeiro significado da palavra transgressão é ir além. Só no dicionário mesmo, se você for número 1, ir além. Transgredir é ir além. Só depois, na segunda, terceira definição, é que é ir contra um regulamento, uma norma, entende? Uma regra. Mas hoje a gente fala em transgressão, vê logo o ir contra ruim, né? A coisa ruim. Quando não é ir além. O que era transgressão ontem não é mais hoje, entende? Então foram pessoas que foram além, antes do seu tempo.
Então, você tem que ter... A gente tem provas aí, por mais que a gente esteja passando por um momento de muita turbulência, de muitos questionamentos, principalmente por causa das mídias sociais, eu acho que nós temos todos os elementos para evoluir para o lado positivo, entende? Por vezes, a literatura pode ajudar a tratar de temas que são difíceis de tratar em família. Será que a literatura deve se propor a isso? Vamos ver o que o escritor Bernardo Kucinski tem a falar sobre o assunto. Eu aprendi muito sobre adoção e é incrível como centenas e milhares de casais e pais adotam crianças e não sabem nada sobre a adoção. Acham que é um simples ato de caridade e tal, mas é uma coisa muito mais complicada. E sobre a questão da dependência química, o que eu aprendi, infelizmente, não é muito gratificante nem edificante. É de que não há solução. Eventualmente, o dependente pode até se libertar, escapar, mas não é que existe, olha, a solução é esta. Se você fizer isso, vai dar certo. Se eu adotar esta política pública, vai dar certo. Entende? Quer dizer, as melhores políticas públicas que eu encontrei nesse meu mergulho na questão são políticas públicas que procuram se despojar de preconceitos moralistas, de julgamentos de valor, né? Que não se propõem ambições de cura definitiva, nada disso, mas que propõem uma negociação com o objeto daquela política, com o sujeito daquela política, para que ele possa negociar com ele mesmo uma redução de danos. A espécie humana, ela assim como ela é inteligente, tem uma inteligência que as outras espécies não têm, mas ela tem uma fragilidade que as outras espécies não têm. Essa insegurança é algo que faz parte da condição do ser humano e acompanha ele a vida inteira. O problema da adição é quando ela desorganiza a tua vida. Mas a dependência química, essa que eu descrevi antes, essa corriqueira, essa acompanha todos nós a vida inteira. A necessidade de um estimulante ou de um excitante ou de um atenuante. Isso nos acompanha a vida inteira. Falando em temas difíceis, o seu romance mais recente, eu nunca digo o último, eu digo mais recente, Os Novos Moradores, também traz temas complicados de se tratar, mas com viés poético. Qual é esse tema, no caso dos Novos Moradores? Olha, Os Novos Moradores é dedicado aos que perdoam. Que o tema do perdão sempre foi um tema que me despertou muita curiosidade, desde jovem. No romance Os Miseráveis, que para mim é o maior de todos os tempos, de Victor Hugo, aquela obsessão do Javert querer fazer justiça, né? E o Jean Valjean querendo mudar a vida dele. Então, trata do perdão. E um poema de Guerra Junqueiro, que eu li no colégio, que trata disso, que é Judas questionando a bondade de Cristo. Então, o Guerra Junqueiro, o poeta português, foi excomungado, inclusive, por causa dessa poesia, e ele acaba o poema dele dizendo o seguinte: a justiça dos bons consiste no perdão, mas um justo não perdoa. E, dito isso, enforcou-se. Então, a coisa do perdão sempre, como eu disse, me despertou muito interesse. E o livro trata de um tema, sem querer ser spoiler, mas isso já está divulgado, de incesto, entende? E não é aquele que histórias de incesto há muito, mas sempre aquele, eu não sabia, eu era meio-irmãos, ou a família desajustada. Não, é uma família extremamente bem ajustada. Eles sabem. Os irmãos sabem que são irmãos por pai, por mãe, e se namoram, tem uma relação extremamente afetiva, e isso gera uma necessidade de demonstrar isso fisicamente. Não vou adiante para não estragar a surpresa. A leitura. Mas eu queria um tema que
que fosse difícil para um pai e para uma mãe perdoar. E que não tivesse envolvido com drogas, químicos, entende? Então, eu achei que era o tema ideal para a gente trabalhar essa ideia do perdão. E arriscado também, porque você, de algum modo, defende o afeto, acima de tudo. Eu sempre defendo o afeto, sempre. Eu acho que quando você... A música do Milton, né? Várias formas, toda forma de amar vale a pena. Uhum. Entende? Então, que já está lá em Santo Agostinho, ame e faça o que quiseres, entende? Não é ame e seja pervertido, não. Completamente diferente, entende? Quando ele fala ame e faça o que quiseres, é isso, entende? Agora, o amor é algo muito... que foi banalizado, mas que é muito perigoso, né? Então, a fronteira... o que pode, o que não pode, o que não pode, certo, principalmente errado. Quando envolve o tato. Porque, né, nós fomos feitos para sermos imateriais. Na rua, você é imaterial. Você não pode tocar em ninguém. Se você toca, você pede desculpa. Entende? Porque o tato é algo que precisa ter um consentimento. E aí há vários graus de tato, né? Da carícia, do beijo no rosto, do beijo de boca, do tapa. Quer dizer, são os sentimentos que te dizem, né? Que regem como tem que ser o tato. Né? Então, se há o amor, quer dizer, complica mais ainda a equação. Né? Eu acho isso fascinante. Confiram os livros de Francisco Azevedo. Infelizmente, o nosso programa chegou ao fim. Chico, obrigado pelo papo, pela conversa. Foi muito bom. É um prazer estar com você aqui. Espero vocês aqui na próxima semana com mais conversa e mais literatura. Trilha o caminho da literatura. Passa aqui na TV Brasil. Até mais.